Se liga, eu vou tentar ser simples e objetivo, tá ligado? Eu venho percebendo que tudo que eu venho vivendo, as coisas que acontecem são. As coisas que acontecem são universais, tá ligado? Não acontecem apenas comigo, acontecem com todos. Mas nem todos têm a mesma percepção que eu tenho. Não é sobre a realidade necessariamente, mas sobre tudo. Nem todos têm. E eu não tenho muito como fazer algo sobre isso. O que tem sido mais difícil para perceber e entender é o porquê. Porque entenda, tudo eu posso fazer que seja diferente, mas nem todos podem entender que diferente eu fazendo, eles também podem ter. Eles também podem ser. Isso é foda, mano. Isso é difícil de se aceitar. Porque, por exemplo, por mais que eu queira o bem de todos que estão ao meu redor, ou que buscam ajuda, ou que querem melhorar o ponto de vista, o ponto de vida deles, não cabe a mim fazê-los aceitar ou obrigá-los a aceitar de certa forma. Não cabe a mim. Cabe a pessoa querer. Se a pessoa não quer, não adianta. Parece que eu tô dando um murro em ponta de faca. Eu tô atirando pérola aos porcos. Não adianta, tá ligado? Não é como se fosse um campo minado, mas existem lugares onde eu piso, onde lugares onde meus parceiros pisam, onde meus amigos pisam, os que estão na mesma vibe que eu, na mesma vibe de ajudar as pessoas, de ajudar os propósitos a se desenvolverem, ajudar os próximos a crescerem. Que, mano, o bagulho desenvolve pra cacete, muito bem, da hora, legal. Mas tem as pessoas que você vai incentivar e, mano, ou você se decepciona ou você se lasca. E não é necessariamente por ingratidão, entenda, não tô falando sobre isso. É sobre você simplesmente ver que a pessoa não quer ajuda. E eu me pergunto, por que as pessoas não querem ajuda, tá ligado? E eu me pergunto isso olhando pra mim, percebendo, eu também não quero às vezes. Eu também não quero às vezes. Tem momentos que eu tô passando por extremas dificuldades. A, na minha vida acontecem diversas coisas, mas eu vou dar um exemplo aqui. Passando diversas dificuldades, mano, tá vivendo 3 meses de pensão, não pede ajuda. Eu, no caso, não peço. Eu sinto como se ninguém tivesse a responsabilidade de ter que lidar com isso aí de mim. Mas isso é uma coisa muito específica. Muito específica. Agora, quando eu pego uma pessoa para analisar a situação, e é uma pessoa que está trabalhando, vou dar só a média de 30 anos ali, está trabalhando num salário, num emprego de salário mínimo, nada muito anormal, nada muito diferente, mas que, por mais que queira ficar próxima dos filhos, não busca uma maneira de fazer isso, por aceitar e entender que aquela função que tem é a sua única opção. Não busca alguma coisa que seja interessante para si, algo que seja melhor para desenvolver a própria vida. Eu não consigo entender. Não faz sentido. Por que você não quer passar mais tempo com seus filhos? Por que você não quer desenvolver mais tempo com a sua família, ficar mais tempo próximo de quem você ama? Por que não tomar o sacrifício, entre aspas, de ficar um tempo a mais parado, sentado ou trabalhando mesmo, fazendo outra coisa, que não vai levar você a ter que ficar distante da sua família por mais de 8 horas por dia? Por que não tomar a decisão de ficar ali uns 2 anos, 3 anos, estudando um pouquinho mais para você poder ter a disponibilidade de poder sentar, trampar sentado? E entenda, você que está assistindo esse vídeo, que está num ponto da vida onde você fala, pô, vou editar vídeo, vou ganhar vida editando vídeo, vou fazer alguma coisa nesse sentido que eu já estou nesse ponto, mano, pra você, eu caguei. Não é esse ponto que eu tô dizendo, você já tá nesse rumo. O que eu tô dizendo é a pessoa que não tem a mínima noção de que isso pode acontecer. E que quando percebe que existe a noção de que isso pode acontecer, ela só não deseja que aconteça. E prefere ainda assim a forma como vive. E eu sabendo que é triste essa parte, por também ter distância da minha filha, também ter distância dos meus filhos, e estar distante também da minha noiva, cacete, mano, como que a pessoa aguenta, mano? Não é nem como que a pessoa aguenta, porque como que aguenta eu sei, o seu coração endurece, você se torna um pouco mais pesado. Mas por quê?
E quando eu digo sobre recusar ajuda, não é necessariamente recusar ajuda de, como eu disse antes, uma ajuda financeira, não. É você ser ajudado a pensar, tá ligado? É você tomar a decisão de olhar e falar, mano, eu não consigo pensar sobre isso muito bem, deixa eu pegar a- alguém que está comentando aqui sobre isso, me fale mais sobre isso. Me explique mais sobre isso, me dê informação sobre isso. Por que você não busca informação? E é indignante, mano. Mas não é indignante por ser injusto, é indignante porque é triste. É eu saber que os filhos dessas pessoas, a família dessas pessoas vão ficar em segundo plano. Porque elas têm um objetivo de construir algo, seja financeiro ou não, que simplesmente não vai compensar. E os filhos, o marido, os esposos vão todos ficar longe e perder uma parte de si que vai com aquela pessoa todos os dias. Algo que poderia te ajudar a crescer. E isso eu coloco bem específico para quando as pessoas têm abaixo dos seus 15 anos ali, onde os pais são realmente muito importantes. Não que eles não sejam importantes dos 15 para cima, são. Só que até os 15 você está em pura formação de opinião, formação de mente. Nos 15 ali bate a rebeldia e tal. E eu entro nesse ponto porque eu tô trampando no bagulho novo. E eu comecei a perceber que eu tô diferente, mano. Eu tô diferente, mano. Meus valores mudaram, minha mente mudou. Todas essas coisas que antes pareciam tão claras para mim, como buscar a maior renda ou buscar o maior ego, a maior conquista acadêmica, já não faz mais sentido para mim. E isso é eu como pessoa. Isso já não faz mais sentido para mim. Eu entendo hoje em dia que essas coisas vão vir como consequências de um bom trabalho, de uma boa pessoa, de um bom homem, tá ligado? É consequência de você tratar tudo como você trata bem, como você trabalha bem, você ter bons resultados. É simples consequência. Pode ter dias que vão ser menos produtivos, podem ter dias que vão ser mais produtivos, mas quando você mantém o mesmo nível, você vai atingir normalmente as mesmas expectativas, a depender do ambiente, a depender do momento, você vai atingir as mesmas expectativas. Agora, no momento em que você não atinge, no momento em que você não consegue chegar até lá, em que a única coisa que te impede é você mesmo, por que continuar dessa maneira? Tá ligado? Por quê? É uma parada que pra mim não faz o mínimo sentido a pessoa olhar pra si e falar que se dane o tempo. E não é porque eu me importo tanto com o tempo que eu coloco todo o meu tempo como o tempo mais valioso do mundo, jamais. Muito pelo contrário, meu tempo nem tantas vezes assim é valioso, nem tantas vezes é útil, nem tantas vezes é criativo ou crítico, seja o que for. Meu tempo é simplesmente o tempo. Às vezes as 24 horas do dia que todo mundo tem. Mas o ponto é, o tempo que eu tenho, eu tento gastar na maneira que vai me levar a ficar mais próximo da minha família no futuro. Aqui eu não preciso ficar no tempo que eu tenho hoje, da maneira como eu estou hoje, da maneira como eu gasto hoje, para que eu possa aproveitar cada vez mais do tempo que eu tenho em ajudar as pessoas e entender ainda mais sobre a minha pessoa, para que eu possa ajudar também os meus filhos. E eu digo isso sabendo também que eu não estou tão próximo da minha filha como eu deveria. E quando eu converso com uma pessoa que também tem filhos, que tem a opção de estar perto, mas decide por diversas razões, e eu não nego que sejam razões válidas,
mas decide por diversas razões simplesmente ficar longe dos filhos para buscar algo, eu já não sei se isso faz sentido. Quando esse algo não vai te trazer nada melhor além do que ele é. Um exemplo de quando você tá trampando num trampinho ali, pá, pum, tranquilo, CLTanos. Só que você tá ali das 6 por um, você trabalha um sábado, domingo sim, domingo não. Tem aquela folga lá de uma vez por semana. Vou dar um exemplo meu de um pai solteiro. Um pai solteiro não consegue pegar o filho todo final de semana. Quanto tempo o cara vai e por que ele vai aguentar tanto tempo? Além de pagar as contas, além de se escravizar por um salário mínimo que boa parte disso vai para a própria pensão alimentícia. Simplesmente não faz sentido, mano. Simplesmente não faz sentido. E aqui eu até menciono um maluco que é meio doido das ideias, mas que chama Dom Sandro. Se você ver no YouTube, tem as ideias dele aí. E as ideias dele justamente bateram nesse sentido de que feminismo não faz sentido, tá? Essas paradas. Que o homem, da forma como ele tá hoje, ele vive pra ser escravo de uma mulher, tá ligado? Dentro dessa lógica aí. Se um dia o Dossão estiver vendo esse vídeo aí, você comenta qual que é a sua ideologia aí embaixo, mano. Particularmente não assisti muito. Eu vi só por cima. Mas a lógica é essa, mano. Parece que um homem, pai, que decidiu se separar da mulher por qualquer razão que tenha sido, hoje em dia é simplesmente um escravo. Quando está na escala 6 por um, folga ali seu 1, 2 dias por semana separadamente, que não dá pra pegar o filho pra passar um tempo. E a justiça ainda pode punir esse homem, caso a mulher se irrite de alguma maneira. Porque a partir do momento em que se findou um relacionamento, não necessariamente há uma relação amigável. Bonito pra cacete os brancos falar, pô, tá aqui, ó, tô bem, da hora, legal com a minha mulher, vai tomar no seu cu, não tô nem aí, mano. Não é universal, porra. Não é todo mundo que tem assim. E não é sobre a idade, não é sobre o conhecimento, não é sobre a sabedoria. Às vezes as pessoas só não querem, mano. Só não querem ter contato, só não querem estar próximos. Quantos relacionamentos abusivos já não aconteceram em que as pessoas só não querem estar próximas das pessoas que elas estiveram antes? Só não aguentam olhar no olho, estar próximos e falar bom dia, que não aguentam isso. Quantos relacionamentos não chegaram a esse ponto? E quantos desses relacionamentos a vítima não é necessariamente a que seria esperada? De qualquer maneira, eu vejo que isso não se aplica apenas aos homens. Vou dar um exemplo de uma mulher do meu trabalho que ela também tem nessa faixa de 30 anos, tem 2 filhos ali, mas ela não tem a mínima vontade de buscar algo que faça ela passar mais tempo com os filhos, mano. E não é necessariamente apenas mais tempo com os filhos, é passar um tempo de qualidade com seus filhos. Não tem essa disponibilidade, não tem essa vontade dentro de si. E eu não consigo mais entender o porquê. E não é que não tenha a vontade de pô, passar mais tempo com os filhos unicamente. Se ela pudesse, pelas próprias palavras dela, ela passaria. Mas ela não consegue mais imaginar fazendo ou vivendo da forma como viveu. E você pode ser uma pessoa do movimento feminista que vai discordar de mim, caguei. Não é sobre a sua opinião, a minha. Não tá pra debate a minha opinião. Tá pra debate a ideia. Por que não aceitar? Por que não entender a ajuda, mano? Por que não entender a ajuda? Porque às vezes, tipo, você não tem o conhecimento, ou eu mesmo, às vezes eu não tenho conhecimento sobre uma certa área específica da minha vida. Vou dar o exemplo da área financeira, eu não tenho noção da área financeira da minha vida. Mas o primo rico, o primo pobre, o mineirinho investidor, tá no YouTube, tá todos eles falando sobre como funciona a parte de investimentos, tá todos eles falando sobre como funciona o CLT. E ainda assim, eu não vou ouvir os caras? Não faz sentido! Não faz sentido!
Eu não ouvi os caras. Simplesmente não faz sentido. Eu tenho que ouvir os caras, mano. Senão eu vou continuar cometendo. Senão eu vou continuar cometendo o mesmo erro. Agora, por que não passar para passar mais tempo com os filhos? Tomar ali 1, 2 anos, seja o que for, 10, 15 anos, estudando 1, 2 horas por dia, para fazer um concurso público que você vai ganhar ali seus 3, 2,5, seja o que for, mas que você vai ter ali pelo menos o seu final de semana para passar com seus filhos. Porra, da hora, legal. Você trabalhar como vendedor numa loja de material de construção, ganhando ali a comissão, mas o seu salário é legal sim, cara. Só que você não tem sábado e domingo. Porra, meu parceiro Léo aqui que soltou música agora, tá aí no Spotify. Mano, final de semana inteiro tá de recesso por conta do emprego público. E eu me fudendo, mano. Pra pagar pensão, vender os bagulho, vender cartão, faz a cartão dessa porra. Por que eu não tomaria a decisão de fazer o que ele faz? É burrice! De não fazer o que ele. De não buscar fazer a mesma coisa. No meu caso eu fiz. Mas caso eu tomasse a decisão de continuar no mesmo trampo que eu tô, ficar distante da minha filha, ficar distante da minha família, dar disponibilidade do mundo inteiro influenciar eles. Que erro maldito! Porque se repete. E não digo só apenas se repete de maneira esdrúxula, não. É porque se repete de maneira que as pessoas continuem buscando isso. Como se fosse o financeiro mais importante do mundo, como se fosse simplesmente um salário mínimo a coisa mais importante do mundo. Quando não, o que é mais importante é o que literalmente sai do seu saco, entra no útero e sai do útero depois. É evitar que seu filho coloque a coisa errada na boca e deite no chão e não levante. É evitar que ele coloque a mão na tomada. Que ele meta o louco e faça alguma coisa que tire a própria vida. Ou que no futuro, por uma depressão, ele venha fazer isso. E só a proximidade dos pais na infância poderia ter evitado. Pela tranquilidade do filho em saber que ele seria ouvido e respeitado. Por quê? Por que não ouvir ajuda? Claro, aqui eu falei sobre financeiro, eu falei sobre o trabalho, eu falei sobre isso, mas pessoalmente, por que não ouvir o conselho? Por que não ouvir uma ajuda? É orgulho? É ego? E se for, por quê? E eu não digo que é orgulho, é ego, é arrogância, no sentido de eu não tenho esses, eu tenho também. Não sou um pingo do que é a perfeição, não sou nem perto. Tenho minhas arrogâncias, tenho meus egoísmos, tenho tudo isso. Mas o que eu pude ver que eu tinha, eu tirei de mim. O que eu digo e assumo quando eu falo que tenho é eu posso não perceber. Por ignorância minha, porra, sou novo pra cacete, 25 anos. Eu posso ser ignorante. Todos podem ser ignorantes. Ignorância, vamos lembrar, ignorância é quando a pessoa não consegue ver por não ter o conhecimento. A burrice é quando a pessoa sabe, alguém explica e ela continua fazendo. E a inteligência, a sabedoria, fins é quando você aprende o que você está fazendo e não repete o erro. Agora, por que a pessoa, quando é explicado para ela, ela tomaria a decisão de não fazer o que é o correto? De não fazer o que é o melhor para os filhos, o melhor para si? Que ambição inútil seria a de vender toda a minha vida, findar o tempo que eu tomaria com a minha família em 2 horas e esqueceu tudo que eu faria com ela simplesmente pra porra de um salário mínimo. E não ouvir a ajuda de alguém que sabe o que tá fazendo. Ou que sabe um caminho melhor para desenvolver uma vida boa, para poder gastar mais tempo com os próprios filhos. Se você ama eles, por que não fazer isso? Por que não ouvir ajuda?